noite, pessoal. Meu nome é Cláudio Pedroso, mas todo mundo me chama de Pedroso. Eu sou Chapter Lead de QA lá na ArcTouch e hoje eu vou falar um pouquinho sobre teste exploratório. Essa palestra toda, na verdade, foi meio que baseada num livro do James Whittaker. Ele foi por muito tempo engenheiro de software na Microsoft, e depois ele foi para a Google como engenheiro de testes, e depois ele voltou para a Microsoft. Eu até ia pesquisar onde é que ele está hoje, eu não lembrei de pesquisar, mas eu tenho a recomendação do livro no final e mudou bastante a minha visão sobre teste exploratório, como aplicar e como fazer isso de forma eficiente. Ficou verde, era para ser laranja. Mas assim, o que a gente vai fazer hoje é primeiro apresentar um pouquinho de conceitos e uma perspectiva bem conceitual do que é teste exploratório, depois falar um pouquinho de prática, como implementar isso e um pouquinho desse teste baseado em tours, que é o que ele sugere, e no final a gente tem um momento aí para discussão, perguntas e respostas. Mesmo tendo esse momento, se vocês querem fazer qualquer pergunta e alguma coisa que eu estou falando que não ficou clara, podem ficar à vontade. Então assim, o que é teste exploratório? O que significa teste exploratório? Eu vi isso com uma piada, eu já vi isso com piada para várias coisas, mas eu acho muito boa não falar. Que teste exploratório é igual sexo na adolescência. Todo mundo fala sobre teste exploratório. Ninguém realmente sabe fazer teste exploratório. Todo mundo acha que todo mundo está fazendo, porque todo mundo fala, e aí todo mundo diz que também está fazendo. Então assim, legal, mas o que é? Né? Mas já fez? Não, eu já fiz, o que é isso? Bom, cada teste exploratório legal que eu faço lá. Vamos com calma, né? Então assim, pensando numa linha, que eu acho que é uma escala, né? De que numa ponta a gente tem um teste formal, na outra ponta a gente tem um teste informal. A gente consegue distribuir os nossos tipos de teste ao longo dessa linha. Então, primeiro a gente pode pegar um teste automatizado. E me desculpem se a formatação quebrar em algum momento, o negócio de proteção do Google. Mas assim, numa ponta a gente tem o teste automatizado. O teste automatizado ele é altamente eficiente, ele é muito útil em determinadas situações, mas ele faz somente aquilo que o script dele foi dito para fazer. O teste automatizado ele não está rodando um teste que passa, mas ele vê uma coisa meio estranha numa outra tela que ele teve que passar para chegar lá e reporta isso. Ele roda e te dá um resultado sim ou não, se aquele teste atingir o resultado esperado. Logo depois, voltando aqui nessa escala, a gente tem o teste manual, onde o mesmo teste com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo script, com o mesmo passo a passo, com os mesmos resultados esperados. Quando uma pessoa roda isso, ela é uma pessoa, ela erra, ela altera, um dia ela está passando por ali, ela vê uma coisinha um pouquinho diferente, um dia ela usou um outro valor que não é exatamente aquele que está escrito, ocorre um pouco mais de adaptação e isso, novamente, tem vantagens e desvantagens, mas ele é um pouquinho menos formal. Se a gente pega lá na outra ponta, que a gente chama, aqui pensando em testes informais, o teste ad hoc, o que é isso? O que você vai fazer? Não, eu vou pegar e testar. Então assim, muita gente acha que isso aqui é teste exploratório. Não é, isso é pegar e testar. O que você está explorando? Não, eu estou testando. Mas o que? Não sei, eu estou testando e eu vou indo. É válido? É válido. Mas ele é um teste extremamente informal. E aí, quando a gente vai para a metade disso, a gente tem aqui um grande espaço dentro dessa escala de testes, que pode ser considerado teste exploratório. Então a gente tem alguns tipos de teste que são menos estruturados ou não estruturados, e a gente tem alguns tipos de teste que são extremamente estruturados. Por que isso? Quando a gente fala de teste exploratório, a gente pode falar tanto eu vou ter uma sessão de 2 horas, onde eu vou pegar usuários com perfil A e com perfil B, e eu vou fazer todos os testes relacionados a controle de acesso desses usuários. Você tem um certo roteiro do tipo de teste das informações que você quer obter. Isso é um tipo de teste exploratório. Outro tipo de teste exploratório eu vou pegar por 1 hora e eu vou tentar passar pelo máximo possível de telas para conferir a UI do meu software,
para saber se ele está quebrando ou não, para saber se está bonito ou não, se está conforme esperado, em diferentes tamanhos de tela. Isso também é um teste exploratório. Um tem muito mais dados e os resultados que você pretende atingir são mais delineados, enquanto no outro é um pouquinho menos. E aí eu gosto dessa tabela, não ficou muito bom de ler aqui, mas eu vou lendo para vocês, tá? Que ela compara um pouco desse teste exploratório, que é um teste como performance no sentido de performar alguma coisa, com um teste formal, que é um teste como criação de artefato. Só para avisar um pouquinho antes, em nenhum momento essas definições elas têm um critério de valor, tá? De julgamento, elas são simplesmente definições que ajudam a nos entender onde cada um pode ser mais produtivo. Então o teste exploratório é um teste inteligente, porque você fazendo esse teste exploratório, você cria novas ideias de teste baseado no que se aprendeu. É um tipo de teste onde você vai testando e o resultado que você obteve num teste pode direcionar o seu próximo teste ou pode direcionar a sua exploração nesse sentido para fazer outro teste ou não, ou seguir dentro do seu roteiro. Enquanto o teste formal ele é um teste mecânico. Ele processa dados pré-definidos através de passos pré-definidos. Então, assim, a gente tem um script e a gente segue aquele script até o fim. O teste exploratório, ele analisa potenciais riscos. Então, assim, foca no desconhecido, baseando-se em opções, presunções e crenças. Então, é um teste que depende muito do testador, de quem está rodando esse teste. Enquanto o teste formal, ao invés de analisar, ele monitora esses potenciais riscos. Então, você confirma o se já se conhece ou não. Então, assim, são coisas mensuráveis. Eu já sei, eu já tenho um script, eu já tenho passos pré-definidos, eu já tenho resultados esperados em cima daquilo. Então, assim, eu estou conferindo se aquilo que antes funcionava, agora continua funcionando da mesma maneira. O teste exploratório ele tem alto valor informativo, porque sempre se aprende algo novo sobre o funcionamento do software, enquanto o teste formal ele tem baixo valor informativo, repete-se o que já sabe, que está muito ligado com esse ponto anterior. E aí o teste exploratório, consequentemente, ele tem baixa cobertura de risco, porque é muito difícil escalar continuamente o teste exploratório, porque você depende diretamente da ação de pessoas testando o tempo inteiro. Assim. Então, o teste exploratório é um teste que ele é altamente voltado e centrado em pessoas, enquanto o teste formal tem alta cobertura de risco. É fácil de escalar porque ele é paralelizável. Então, quando a gente pensa em teste automatizado, ele está bem naquela ponta lá da esquerda, da direita, dos testes, assim. Então é muito fácil escalar porque tu sabe exatamente o que fazer, o que rodar, e tu roda aquilo muitas vezes e não importa se o teste está rodando direito, não importa a velocidade que ele está rodando, quanto mais rápido melhor. O que faz com que o teste exploratório seja um ótimo detector de problemas e o teste formal seja um ótimo detector de mudanças. Então, assim, entender como cada um desses se encaixa na estratégia no esforço de teste é muito importante, porque a gente vai ter a ideia, né, de se testar é sempre encontrar problemas num software e ganhar conhecimento sobre esse software. Então, assim, partindo do princípio que se a gente não testa, a gente não sabe o que está acontecendo, testar é para se ganhar conhecimento sobre o que está acontecendo, é para encontrar problema, é para ver se tudo está funcionando, para ver se as expectativas estão sendo atendidas. E aí a gente entra nessa equação dos testes ágeis. Se o software foi conferido, ou seja, se ele tem testes formais eficientes, e se o software foi explorado, a gente pode dizer que esse software não foi testado. Então eu tenho tanto, voltando aqui, um monitoramento de detecção de problemas quanto de detecção de mudanças. E somando essas duas coisas, eu consigo ter uma segurança que o meu software está funcionando como esperado muito maior. E aí a questão de boas intenções e maus resultados, né? É sempre impossível prever as consequências de todas as decisões antecipadamente, porque o desenvolvimento ágil aceita funcionalidades novas e não antecipadas muito rapidamente. Então, assim, o cliente ligou na quinta-feira à noite falando que ele precisa daquela feature que estava planejada só para o próximo release, nessa release, como é que a gente faz, como é que a gente adapta. E é muito difícil para uma pessoa, para um humano, conseguir monitorar num software não simples demais,
monitorar todas as ramificações das decisões que ele vai fazer. E aí existem duas maneiras de escrever um programa sem erro. Somente a terceira realmente funciona, ou seja, qualquer programa não trivial, né, vai ter pelo menos algum bug. É fato da vida, é uma presunção que todo tester tem que ter na cabeça. Após corrigir um bug de N bugs existentes, vão sobrar N mais 1 bugs, porque novamente é assim que a vida funciona. Ou seja, sempre haverá mais um bug. E se você não testou, você tem que assumir que o software está bugado. E se você testou, também tem que assumir que ele está bugado. Que existem coisas nele que estão não funcionando de acordo com o esperado. E, novamente, isso tudo programas não triviais. Assim, se eu fiz um programa que conta de 1 a 10, ele conta de 1 a 10 e fim. Assim, não tem muita coisa para se fazer. E o teste de software, isso é sempre importante relembrar, assim, ele nunca acaba. Ele simplesmente para. E aí entender quando que é esse momento de parar é muito importante também para a gente não desperdiçar recursos. Né? Eu acho que essa tabelinha aqui, esse exemplo, ele me ajuda a entender muito o que é isso que eu estou falando. Assim. Então, se vocês imaginarem que cada um desses círculos é um tipo de risco que eu vou ter dentro do meu software. Tá? Então, eu vou ter aqui funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, estabilidade, performance, segurança, coerência, escalabilidade. Todas essas características de software que a gente tem que testar. Quando eu vou fazer um teste automatizado, o que eu faço? Eu crio um script que ele roda essa linha aqui. Ele atravessa o meu software dessa maneira aqui, pensando que isso aqui tudo é meu software e que esses aqui são os riscos monitorados. O meu teste automatizado ele vai rodar essa linha aqui. Desceu. Ou eu estou com o teste automatizado. Eu posso rodar esse teste 100 vezes. Nas 100 vezes ele vai fazer essa linha exatamente dessa maneira. Porque ele é um teste automatizado, ele está naquela ponta da formalidade de teste. Quando eu tenho uma suite de teste automatizado, é isso que acontece. Eu vou ter muitos testes rodando exatamente a mesma linha. E se eu rodar essa suite 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, é isso aqui que vai acontecer. É isso que eu vou ver no meu software. Isso é útil? Isso é extremamente útil. Quem trabalha com software e tem que fazer regressão, sabe que isso aqui para regressão é maravilhoso. Porque salva vidas. Mas não é suficiente. Quando eu pego, e eu botei essa frase aqui porque eu acho que é interessante, assim, não se consegue cavar um buraco num lugar diferente cavando mais fundo no mesmo lugar. Então assim, o que quer dizer isso? Se eu pego aquele meu primeiro teste automatizado e eu rodo ele manualmente, a área de cobertura dele aumenta, porque eu botei aqui, não sei se conseguem ver, mas eu botei um cérebro aqui na equação. É aquela questão que a gente mostrou antes. Ele perde um pouquinho de formalidade, mas o tester é uma pessoa que está fadada a errar, está fadada a fazer as coisas diferentes, está fadada a um dia estar mais cansado, está menos cansado, brigou com alguém, não brigou, olha de um jeito, olha de outro, foi trabalhar de ressaca, tomou um café e está tendo um dia lindo. Então assim, quando eu rodo esse mesmo teste de forma manual, eu amplio um pouquinho a área de cobertura. Eu perco performance? Sim. Eu perco velocidade? Sim. Amplio a cobertura. E aí quando eu faço esse mesmo princípio dentro do teste exploratório, eu exijo muito mais cabeça, muito mais inteligência de quem está rodando, mas ao invés dele ser uma linha reta, esse meu teste ele se torna um fluxograma de decisões. Então assim, eu comecei a testar aqui, eu desci, eu fiz um teste, beleza, tive esse resultado. O que acontece agora? Eu venho para cá, pô, aqui não deu nada, beleza, volto para cá. E conforme esse teste vai acontecendo, essas tomadas de decisão vão sendo influenciadoras do próximo teste. Então, se pô, cheguei aqui e achei um bug, beleza, será que se eu vier para cá tem? Opa, aqui também tem, aqui não tem mais. Então, você consegue, conforme o teste vai progredindo e adaptando essa metodologia e descobrindo o que você está conhecendo e está testando dentro do software. Eu gosto de voltar aqui até para a raiz da palavra exploração, pensando no explorador que veio descobrir uma área que ninguém conhece, que não está mapeada. Assim. O que ele faz? Ele chega, beleza, cheguei. Olha, aqui tem um rio, eu vou seguir o rio.
aí ele segue o rio até e conforme ele vai andando e ele acha sinais, ele acha uma clareira, ele acha uma fogueira, ele acha pessoas, ele acha uma vila, ele vai direcionando a caminhada dele por essas informações que ele vai aprendendo. O teste exploratório é isso, né? E aí, entrando já exatamente na sugestão do James Whittaker, o que é um teste baseado em tours? Eu peguei aqui, vamos supor que eu vou tirar férias e eu vou querer visitar Londres nas minhas férias. Eu tenho um certo tempo para visitar Londres e eu mapeei aqui todos os pontos turísticos que existem em Londres. Então aqui, Londres, cada câmerazinha dessa aqui é um ponto turístico relevante de Londres. Eu decido que no dia 1 eu quero visitar esses 2 pontos aqui que estão pintados. Eu posso vir para cá, voltar para cá, voltar para cá, vir para cá, e vir para cá? Posso. Mas o que é interessante? Que eu trace uma rota para otimizar meu dia. Então, assim, eu sei que eu vou sair lá pelas 9 e pouco, e que eu vou chegar de novo, vou chegar à noite lá pelas 7. Então, assim, o que eu consigo fazer nesse tempo? Eu vou sair daqui do meu Airbnb que eu aluguei, aí eu vou primeiro aqui eu vou gastar tanto tempo, vou fazer tais coisas e venho para cá. E você cria uma rota que explora um distrito dessa cidade. O teste exploratório baseado em tours, ele tenta fazer exatamente isso. Como? Um tour é uma sessão de teste exploratório organizada através de um tema. Cláudio, mas como assim? Não, a gente pode ter alguns exemplos disso, e como se aprofundar nisso vai depender muito do tipo de software e do contexto de cada um. Mas a gente pode falar, por exemplo, o tour do FedEx, que é um dos exemplos que ele dá. O FedEx ele tem uma regra que enfim, eles dizem que funcionam, mas que os caminhões do FedEx, eles são proibidos de virar à esquerda. Não sei se isso é verdade, mas é uma lenda que existe. Porque eles descobriram que o tempo que o caminhão ele está indo reto, ele tem que ir para lá, ele tem que atravessar a rua aqui. O tempo que ele gasta parado esperando o trânsito, ele vai consumir mais tempo e mais combustível do que se ele virar à direita, fizer a volta e atravessar. Esse é o exemplo. Não sei se é verdade, mas esse é o exemplo. Então, o que seria um tour do FedEx? Como que eu faço a rota mais eficiente possível, mesmo que isso pareça contraproducente? Tem várias piadas e vários memes na internet de tipo, como que o dev imagina que o usuário fez, como que ele planejou e como que o usuário de verdade está usando, assim. Então já vimos que é tipo 3 potes de ração para cachorro, e aí tu pensa, vem um cachorro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Aí mostra a foto dos cachorros comendo, um se atravessando por cima do outro, pulando. Então assim, a ideia de um tour FedEx é isso. Como que eu faço essa rota ser o mais eficiente possível? Em termos de software, significa como que eu completo um fluxo fazendo só o que é minimamente obrigatório e clicando o mais rápido possível e tentando completar sem dar tempo do sistema carregar inteiro e dando para ele o menor número de informações necessárias. A gente tem o teste o outro que ele fala que é da supermodelo. O que é isso? Assim? É bem preconceituoso agora que eu estou pensando preparando nesse exemplo aqui. Mas é um teste que você vai rodar pelo software só se preocupando com a aparência. Não interessa mais nada, eu só quero saber de aparência. Como é olhar para esse software? Ele é atraente o tempo inteiro? Ou tem algum momento que eu faça alguma coisa que isso fica ruim, que isso fica quebrado, que isso fica estranho? A gente tem o turistão ali, que é o tour da CVC. Que esse é o quê? Esse é um cara que ele vai pegar o manual e ele vai seguir à risca o que aquele guia de viagem está falando. Então ele vai pegar, para visitar o museu como é que chama lá? Do London Eye, vai para o London Eye, você precisa de 2 horas. Ele vai planejar o dia dele, ele vai pegar aquele guia na mão, ele vai chegar na London Eye, ele vai ficar exatamente 2 horas lá, e depois ele vai para o próximo lugar, depois ele vai para o outro, seguindo estritamente o que está no manual. Se vocês pegarem o guia de usuário, o manual do software de vocês, as orientações de uso, e usarem o software exatamente da forma como está escrita, como é que vai ser a experiência de usuário? Isso aí você vai ganhar muito valor, tanto para melhorar o manual, quanto para melhorar o seu software. Então, é uma outra ideia. Tem também o tour que chama de intelectual.
Toda vez que você vai para um lugar que é mais histórico ou que tem algum tipo de tour que é de um conhecimento de nicho, tem aquele cara que sabe tudo sobre aquilo e ele vai ficar questionando o guia turístico. Mas como é que chama lá? O Big Bang foi construído no ano de não, mas na verdade o senhor guia, ele começou a ser construído um ano antes. Tá, tudo bem, começou a ser construído um ano antes. E o que é isso, assim? Como é que vocês testam o seu software cobrando dele informação de tudo que ele está pedindo? Assim? Então, clicando em todas as janelas de informação, entrando em todos os tooltips, vendo se todas as dicas e todas as coisas de ajuda estão funcionando corretamente. É uma possibilidade. Você tem também o preguiçoso. O cara estava fazendo o turismo dele, aí o tour está planejado lá ficar meia hora aqui visitando a fonte de não sei o que, ele senta na praça e fica. Dá meia hora, dá 40 minutos, dá 50 minutos, dá... O que acontece? O que acontece com o seu software se você preencher um formulário e deixar ele uma hora sem fazer nada e depois voltar lá e apertar o botão? Assim, é um teste complicado de se fazer, mas interessante. Dentro de um dos nossos aplicativos, a gente descobriu um crash grave dentro do aplicativo. Era um aplicativo de companhia aérea que... Isso aqui rola para trás, por exemplo. Tá? O que acontecia? O sujeito ia lá para fazer o check-in do aplicativo de companhia aérea, fazer o check-in. Então, ele ia lá, escolhia o assento, dizia se tinha bagagem ou não, dizia... E na hora de dar o confirmar, ele fazia o processamento, fazia os requests para a API, e a hora que isso retornava, mostrava o resultado. O que a gente descobriu? Em ambientes de... O web foi lançado, a gente nunca tinha visto nada acontecer, para a gente estava liso, estava lindo, estava maravilhoso. Mas conexão de internet no aeroporto é sempre boa, né? Chegou um momento que tinha muitos usuários reclamando de um crash no aplicativo quando estava tentando finalizar. O que a gente descobriu? A request feita lá na empresa com o nosso Wi-Fi levava em torno de 2 segundos para ser concluída. Quando ela era feita num Wi-Fi ruim ou num 3G defeituoso, numa coisa que estava com aquele problema de conexão, ela podia levar até 1 minuto. Até aí tudo bem, no request o web vai esperar até a hora que ele recebeu a resposta, né? Sim, só que, e curioso, o tempo de autolock da tela do iPhone padrão é de 30 segundos. Se a request estivesse rodando e você travasse a tela, tudo bem, funcionava perfeito. Se o request estivesse rodando, você não mexesse no celular por 30 segundos e ele travasse, acontecia alguma magia negra no aplicativo que crashava o request. E aí crashava o request, ele recebia um broken pipe, não sabia o que fazer com aquilo e crashava o web. Então assim, imagine-se do ponto de vista de usuário. Eu sou alguém tentando fazer check-in num voo, com internet ruim, muitas vezes eu já estou meio que em cima da hora, porque o meu primeiro voo atrasou, eu tenho que fazer o check-in nesse segundo, e não funciona essa porcaria. Então, para esse usuário, a experiência é muito ruim. E aí o tour do preguiçoso nos ensinou muito disso, assim. O que acontece quando eu espero no meu aplicativo? A gente tenta fazer sempre as coisas muito rápido, assim, porque, via de regra, a gente não tem tempo para testar tudo o que precisa. Mas o que acontece com o meu aplicativo quando eu paro e espero? Nos deu, pelo menos para mim, foi uma lição muito valiosa de... Cara, a gente tem que, uma vez que a gente garantiu que as features e que as histórias individuais estão funcionando 100% e tão legais, a gente tem que entrar na cabeça do usuário dessa maneira aqui e tentar exercitar nosso software como um usuário de verdade. Assim. Uma empresa anterior que eu trabalhava, a gente tinha um software de automação para escritórios de advocacia. Então ele lia automaticamente as intimações que eram publicadas em diário oficial, em tribunais, coisas desse tipo, entendia o que era isso e criava
eventos nas agendas dos advogados para tipo, ó, saiu essa publicação para o teu cliente tal, tu tem 3 dias para responder. Ele criava o evento na agenda do advogado dizendo, até 3 dias você tem que criar a resposta para esse negócio aqui. E aí um dos grandes escritórios, e isso exigia, antes de ele criar esse evento, exigia uma conferência manual só para ter uma responsabilidade da pessoa, de tipo, não, beleza, eu conferi esse dado, assim, a gente forçou isso porque a gente não queria responsabilizar o sistema por falha. Então, quando você bota um humano no loop, você responsabiliza o humano. E um dia tinha uma dessas pessoas que estava reclamando muito que não tava, os dados não estavam, assim, parece como se quando ela corrigia os dados, que ele lia automaticamente, isso não pegava no sistema, essa era a resposta. Aí a gente não conseguia reproduzir, até o dia eu falei, vou marcar uma call com a menina dessa e vou ver ela trabalhar. O tempo que eu levava, assim, 1 minuto para corrigir o formulário, ela fazia em 5 a 6 segundos. Ela era muito rápida, era muito tap, quando você foi. Ela fazia um formulário que eu levava 1 minuto para fazer. E eu conhecia a fundo o software porque eu testava o software. Então, assim, entender esse ritmo de funcionamento, entender como que o teu usuário real usa isso, vai te dar muita informação valiosa sobre como testar. E aí uma das últimas que eu trouxe aqui, ele tem muito mais exemplos disso no livro, é o tour do colecionador. É aquela pessoa, eu tenho uma tia que é assim, que ela não pode ver uma lojinha de souvenir que ela entra e compra uma coisa. Mas ela entra e compra um adesivo, ela entra e compra um bottom, ela entra e compra uma estatuazinha da Torre Eiffel, ela entra e compra... Sempre. Eu parei de viajar com ela por causa disso. Não dá, assim. O que a gente ia levar 2 horas para fazer com ela, leva 4. O que acontece se eu fizer isso com o seu software? O que acontece se eu tentar salvar documento em toda a tela que ele me pede para salvar? O que acontece se eu tentar tirar log, se eu tentar fazer print, se eu tentar salvar e colecionar esses artefatos que ele produz o tempo inteiro? Então, assim, o software de bancário que você faz a transferência, ele te oferece para salvar o extrato, 90% das pessoas clicam em vai. O que acontece se eu, toda vez que ele me apresentar, salvar todas as opções de extrato que ele me permite? Então, assim, esse tipo de exploração, ela pode ser feita e exercita o seu software de uma maneira muito diferente do que normalmente se faz. E aí, novamente, o teste exploratório não é tanto o que você faz, mas é a maneira como você pensa. Não procura só por erros, procure por qualquer coisa que ameace o valor do produto. Para isso, usar esses tours aqui e ter esses testes organizados com timeboxing de sessão e focados em hoje eu vou exercitar meu software de tal maneira, aumenta muito a efetividade disso. Esse é um livro que eu falei, tá? Na época eu comprei na Amazon, eu acho. Ele não é um livro caro e fez muita diferença. Ele, muito mais do que dar exemplos das tours, ele te ensina como olhar para o seu software para criar essas tours. Então ele é de fato muito bom. E nos últimos 1 minuto e 50 que está marcando ali, eu abro para perguntas. Esses, por exemplo, defeitos que vocês encontram nesses testes exploratórios, eles viram automatizados depois, entram como cenário manual e tudo mais. E aí depois, vamos por uma próxima sessão de exploratório, vocês nem consideram aqueles cenários? Ou também sempre exploram os mesmos temas, os mesmos turnos? Tudo vai depender de contexto. Dependendo do que foi encontrado, a gente faz uma análise de criticidade disso, para dizer assim, vale a pena automatizar isso ou não. É algo que a gente quer reverificar com frequência, como por exemplo foi nesse caso que eu dei do exemplo da companhia aérea. Então, assim, a gente precisa olhar mais para esse tipo de coisa com frequência no app. A gente precisa testar o app com internet lenta.
Então, é uma coisa que a gente não fazia antes. E não tem uma resposta certa, assim, vai muito do que você encontra e vai muito do momento do software, assim, sabe? Voltando ali, eu acho que é muito gerar valor, é muito enxergar conhecimento no seu software de maneira diferente. Se faz 1 ou 2 sprints que você não testa de determinada forma, mas você se sente seguro de que, tipo, não, as coisas estão mais ou menos como deveriam, não precisa. Agora, se teve alguma mudança grande de back-end, alguma forma de fazer alguma coisa que você fala, isso aqui pode ter impactado muito grande, coloca isso de novo, assim. Eu acho que é muito importante a gente, como profissional de qualidade, atuar de maneira inteligente e não só definir um processo em algum momento e seguir ele cegamente porque ele é um processo, sabe? Porque ele funciona em 90, 95% das vezes, mas esses 5 a 10%, quando a gente perde, pode ser muita coisa. Então, conseguir maleabilidade e trabalhar com inteligência dentro disso acho que é fundamental. O que mais? Chega lá, será? Chega aqui. Eu vou falar aqui. Tá, pode ser. Eu tenho visto bastante conteúdo na internet sobre acessibilidade. Eu queria saber como está a área de teste sobre isso. Porque eu vejo, por exemplo, vamos checar aqui se todas as imagens estão com áudio, mas as empresas já estão botando uma pessoa para ouvir, para perceber se o contraste está bom, para ver se não está, por exemplo, uma pessoa está lendo no espectro autista, ou então uma pessoa que é cega, ou é só mais a leitura de códigos. Já existe teste manual para isso? Existe. No último evento teve a palestra do Alexandre lá da Architect, ele contou um pouquinho sobre isso. Falando rapidamente, já existem hoje aplicativos, o Android já tem um aplicativo de inspeção de acessibilidade, o iOS através do Xcode consegue fazer isso, e tanto o Firefox quanto o Chrome eles têm ferramentas que fazem vamos dizer assim, uma avaliação do que é avaliável por máquina. Então, coisas do tipo contraste, tamanho de fonte, o nome por trás da imagem, a descrição da imagem, todo esse tipo de coisa eles conseguem fazer e eles dão orientação de como fazer isso. E eu gosto muito de, a partir disso, fazer testes exploratórios de acessibilidade. O que é o problema? E eu não sei se tem gravado, se foi transmitido a palestra do Alexandre, ele fala muito bem disso. Ele é um desenvolvedor... eu acho que ele é um dos melhores desenvolvedores que a gente tem no Architect e ele tem deficiência visual, ele é cego desde os 27 anos de idade. Ele falou assim, ele tem 12 anos de experiência usando leitor de tela. A qualidade, a velocidade com que ele consegue usar isso é muito maior do que eu, que estou há 1 ano e meio brincando com isso eventualmente, sabe? Então, hoje quando a gente tem alguma coisa que é crítica, a gente procura pessoas com aquele tipo de deficiência específica que a gente precisa para testar. Mas via de regra a gente acaba usando mais essas ferramentas que nos dão, para mim que me considero um leigo no assunto, me dá um pouco dessa visão de para onde eu devo olhar, assim, sabe? Mas existem ferramentas para isso e muitos dos testes são puramente manuais, assim, a grande parte dos testes de acessibilidade hoje são manuais. Mas é isso. Tá bom, pessoal, deixa eu mostrar o último slide. Já fui. Não, era só um obrigado. Obrigado novamente por nos receber. E como o Fábio já colocou, a gente está com vaga aberta. A gente gosta muito de receber pessoas. A gente recebeu uma galera do Bridge faz acho que 1 semana ou 2 lá na Architect para falar de processos, falar de BDD, falar de GURG. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me procurem o Fábio, procurem a galera do Boots que a gente tem para ajudar. Valeu!